Glória a Deus. Estou nessa manhã aqui, passando na rua, para dizer para você que há esperança para a árvore que se foi cortada. Jesus, Ele tem um projeto na minha e na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Ainda há esperança para mim e para você. Ainda há esperança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em nossas angústias, em nossas tribulações. O mundo está passando por grande tribulação, percas familiares, perca materialmente, mas eu digo a você que a tua e a minha esperança é Jesus, o Filho de Deus. Creia tão somente no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Evangelho que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e prepara o homem e leva para o céu. É esse Evangelho que nós anunciamos neste dia. Jesus Cristo está voltando. Aceita hoje Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá em João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que vida eterna é em Jesus. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus Cristo é a tua esperança, a minha esperança, a nossa esperança neste dia. Se a Bíblia diz, porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a minha, é a tua esperança nesta manhã. Aceita a Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus, Ele deu a sua vida por morte de cruz para mim e por você. Se a Bíblia relata, porque Deus, Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Jesus Cristo é a tua única esperança nesta manhã. Aceita a Jesus, larga o pecado, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas eu venho nesta manhã a dizer que Jesus é a tua, a minha, a nossa esperança nesta manhã.
aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele é a tua, Ele é a minha, Ele é a nossa esperança nesta manhã. A Bíblia vai dizer que se Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. E a vida eterna é com Jesus. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Entrega hoje a tua vida a Jesus Cristo. Ele é a tua esperança, Ele é a tua vitória nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Ele é a única esperança da humanidade. É muita coisa que está acontecendo no mundo nesses últimos dias, mas a tua, a minha, a nossa esperança neste dia se chama-se Jesus, o Filho de Deus. Ele é a tua, é a minha, é a nossa esperança neste dia. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Ele é a tua e a minha esperança nesta manhã. A Bíblia vai dizer, porque Deus, Ele amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança. No meio de uma grande pandemia, no meio de uma grande tristeza que assola o mundo, nós devemos se pegar com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aceita hoje Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança. Porque Deus, Ele amou, sim, e se Ele amou este mundo, Ele amou os feirantes, os comerciantes, os moradores dessa cidade de Terezinha. Então, renuncia ao pecado hoje, aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Ele é a tua esperança nesta manhã. Ele pode fazer o que a medicina não faz. Ele pode fazer o que o homem não faz, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele é a tua, a minha esperança no meio de tanta calamidade, no meio de tanto sofrimento. Jesus, como diz lá em Salmos 46:1, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro, bem presente na tua angústia. Hoje eu te convido, aceita a Jesus Cristo e te arrepende-te do mal, do pecado, porque o que afasta o homem de Deus se chama-se pecado. E Deus se entristece quando nós pecamos. Mas eu quero dizer para você, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Só Jesus, Ele pode perdoar
o vil pecador. Hoje, nesta manhã, eu vos anuncio a esperança. Eu te anuncio a libertação. Eu anuncio a Jesus Cristo, o Filho de Deus, a tua esperança, a minha esperança, a nossa esperança nesta manhã. Aceita Jesus Cristo, te arrepende-te do mal que tu tem feito, te arrepende-te do pecado, da transgressão e da iniquidade, e aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus é a nossa única esperança nesta manhã. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, como diz lá em João 14, versículo 6. Joaquim Nabuco, número 160. Ele é a minha, Ele é a tua, Ele é a nossa esperança. Porque se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a nossa única esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e que de mais coisa Ele vai fazer por ti, por mim, porque Jesus, Ele vive, Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele reina com grande poder, porque foi dado poder para Ele. Ele tem o poder de perdoar, Ele tem o poder de libertar, Ele tem o poder de salvar a tua, a minha, a nossa vida. Então Jesus Cristo hoje te convida. Aceita Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele é a tua esperança nesta manhã. Jesus está voltando. Jesus Cristo é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e que de mais coisa Ele vai fazer na tua, na minha, em nossas vidas. A Bíblia vai dizer, porque Deus, Ele amou este mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz assim: louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que é que tu tens para dar para mim? Então Jesus, Ele tem vida eterna. Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança. Lá em João 14, versículo 6, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é a minha, é a tua, é a nossa esperança nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua, da minha, da nossa vida. Porque Deus, Ele deu seu Filho, o único Filho. Eu sei que o pai de família, a mãe de família, não tem coragem de dar um filho por morte de alguém, mas Deus deu o seu único Filho unigênito por morte de cruz para mim e para você. Temos a certeza e a convicção
da nossa salvação. Então eu venho aqui nesta feira anunciar e proclamar que Jesus Cristo é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus, Ele está voltando. Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Te arrepende-te que enquanto é cedo. Jesus, Ele está voltando, e a Bíblia diz que Ele vai vir como um ladrão, e o ladrão não avisa na hora que vai assaltar. Então é assim, é no piscar de olho que Jesus vai voltar e buscar todo aquele que confessou Ele perante o homem, perante a nação, perante ao que está pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceita hoje Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em Mateus 10:32: todo aquele que me confessar perante o homem, eu o confessarei ele perante o meu Pai que está nos céus. Então que Deus nos abençoe, que Deus dê mais uma oportunidade para você, para mim e para nós. Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Arrepende-te. A droga, a cocaína, a maconha, o álcool, o tabagismo, a lascívia, a prostituição não vão te satisfazer, vão te jogar dentro de um abismo, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Mas nesta manhã, aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da vossa vida. Que Deus abençoe. Vamos estar ainda pregando esse Evangelho, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregais o meu Evangelho dentro e fora do templo. Que Deus te dê outra oportunidade, mas creia, não seja incrédulo, creia na palavra do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por fim perder a sua alma? Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Ele é a esperança dos moradores dessa cidade de Terezinha. Ele é a minha, a tua, a nossa esperança. Aceita, procura a igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Terezinha e confessa e aceita e renuncia o teu pecado, porque Jesus tem um plano na tua vida. Jesus é a nossa, é a tua, é a nossa esperança nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vossa vida. Jesus é a minha, é a tua, é a nossa esperança nesta manhã. Ei, se Deus deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna, isso é uma maravilha para nós, porque Deus doou o seu Filho por morte de cruz, para que eu e você tivéssemos esperança, para que eu e você tivemos a certeza da salvação. Então Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã.
Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Jesus é a tua esperança. Eita, glória a Deus. Jesus, Ele está vivo. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus, Ele não está morto, não. Ele está vivo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, pecador. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. A tua, a minha, a nossa esperança está em Deus. Está em Deus. Ei, o inferno existe, o céu é real, ele existe. Então há dois caminhos para o homem: céu ou inferno. Qual que nós devemos escolher? Então a nossa, a minha, a tua é Jesus. Ele é a única esperança. Ele é o único que pode transformar as nossas vidas. Porque se Deus deu a sua vida em morte de cruz, o seu Filho amado, é para que nós creiamos que Jesus é a tua e a minha esperança. Quantas pessoas deprimidas, angustiadas, depressivas, opressivas, que correm para tantos os lugares, um macumbeiro, um feiticeiro, um espírita, e não corre para pedir uma oração, e para saber e provar do poder que tem Jesus Cristo, e ter dado para seus servos anunciar o Evangelho que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Oh, que alegria anunciar a um Jesus Cristo que ao terceiro dia Ele ressuscitou, que ao terceiro dia Ele desceu ao inferno, no mais profundo da terra, e pegou a chave. Eita, Ele tem a chave da vida, a chave da esperança, a chave que conduz ao homem aos portões celestiais. Então aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus, Ele está voltando. Jesus é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Entrega, confia, creia, tenha fé que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, vem buscar todo aquele que nele creu, todo aquele bom de coração que abriu o coração para ele e aceitou ele como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, Ele não morreu numa cruz para ser famoso, Ele não morreu em uma cruz para ter ibope, não. Ele morreu numa cruz para resgate da tua, da minha, da nossa alma. Então Jesus Cristo, Ele é a tua esperança. Jesus, Ele pode te
libertar dessa opressão, dessa pressão que te assola. Ei, só Ele pode nos dar um sono reparador. Talvez você tenha dormido tomando remédios, mas Ele tem um sono. Como Davi disse: em paz me deito e logo adormeço, porque Tu, Senhor, me faz repousares em paz. Então eu quero te convidar hoje, nesta manhã, aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Ele é tua, Ele é a minha, Ele é a nossa esperança nesta manhã. Aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Ele é tua, Ele é a nossa esperança nesse caos, nessas percas, nessas tristezas tão grandes que tem assolado as famílias. Mas eu te convido nesta manhã e te apresento um Deus que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Jesus Cristo é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus é o teu socorro, é o teu refúgio nesta manhã. Creia tão somente nesta palavra. Jesus, Jesus, Jesus está voltando para levar todo aquele que aceitar Ele e confessar como único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, Ele ainda salva. Jesus Cristo, Ele ainda liberta. Jesus Cristo é a tua, é a minha, é a nossa esperança nesta manhã. Então, aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Vos anuncio uma palavra de salvação, uma palavra de esperança nesta manhã. Terezinha é do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor Evandro, ele fez uma carreata e proclamava que Terezinha pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que a tua, a minha, a nossa esperança nesta manhã chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aceita a Jesus como autor e consumador da tua fé. Aceita a Jesus para ir para o céu. Aceita a Jesus com a certeza e a convicção de ter salvação eterna. Então aceita Jesus Cristo hoje como único e suficiente Salvador. Deus, Ele deu o seu Filho amado para mim e por você,
para que nós creiamos e acreditamos no Filho amado dele. Aceita a Jesus como único e suficiente Salvador.